Assim como José foi vendido aos gentios por seus próprios irmãos, Cristo foi vendido aos piores de seus inimigos por um de seus discípulos. José foi acusado falsamente e lançado na prisão por causa da sua virtude. Assim também Cristo foi desprezado e rejeitado, porque sua vida justa e abnegada era uma repreensão ao pecado. E, embora não tivesse nenhuma culpa, foi condenado pelo depoimento de testemunhas falsas. A paciência e a humanidade de José sobre a injustiça e a opressão, sua disposição em perdoar e a natureza de sua generosidade para com seus irmãos desnaturados, representam o resignado sofrimento do Salvador, pela maldade e maus tratos de homens ímpios, e seu perdão não somente aos seus assassinos, mas a todos os que vão a ele confessando seus pecados. Nada pode justificar o espírito irreconciliável. Aquele que não é misericordioso para com os outros mostra não ser participante da graça perdoadora do Senhor Deus. No perdão de Deus, o coração do perdido é atraído ao grande coração do infinito amor. A torrente da compaixão divina se derrama no espírito do pecador e, dele, no de outro. A benignidade e a misericórdia que em sua própria vida preciosa Cristo revelou serão vistas também naqueles que se tornam participantes de sua graça. Quando encontrou seus irmãos após cerca de 20 anos de separação, a atitude de José para com eles foi de perdão, antes mesmo de pedirem por isso. Jacó os havia enviado ao Egito por causa da grande fome na terra. Ele tinha ouvido falar que lá havia suprimentos de comida disponíveis. Como José supervisionava o abastecimento de alimentos, as pessoas tinham que se reportar a ele para comprar grãos. Os irmãos de José se comunicavam com ele por meio de um intérprete e não o reconheceram, pois ele havia envelhecido significativamente desde a última vez que o haviam visto e estava vestido como um egípcio. No entanto, José imediatamente os reconheceu e, depois de testá-los com perguntas sobre seus antecedentes e família, sentiu que o pesar que sentiam pelo passado era genuíno. Por fim, convencido de sua sinceridade, José desabou e chorou incontrolavelmente na presença deles. Gênesis 45:2 declara: "E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó." Seu amor por ele superou qualquer ressentimento em relação ao mal que haviam feito a ele décadas antes. O perdão estava em seu coração o tempo todo, pois o amor perdoa. Depois que José revelou quem era, seus irmãos ficaram com medo de que ele pudesse se vingar, agora que estava em uma posição de poder considerável. José viu o quadro mais amplo. Ele entendeu o propósito divino mais elevado e respondeu às preocupações deles na seguinte maneira: "Agora, não se aflinjam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês." Gênesis 45:5. Satanás intencionava destruir o propósito de Deus para a vida de José, mas Deus interveio milagrosamente, mesmo por meio das ações pecaminosas e traiçoeiras dos irmãos de José. Deus cumpriu seus propósitos. No fim da vida, José novamente assegurou à sua família que não tinham nenhum ressentimento contra eles. Ele disse: "Não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos." Gênesis capítulo 50, versos 19 e 20. O incrível sobre a graça divina é que onde o pecado aumenta, a graça de Deus aumenta muito mais. O mal pode nos ferir, mas ele cura. O Pai cuida de nossas feridas, cura nosso coração e restaura sua imagem dentro de nós.
Satanás não pode destruir o propósito divino para uma vida consagrada a Deus. Isso não justifica de forma alguma um comportamento abusivo, o qual é terrível aos olhos de Deus. Você deve se lembrar que em Mateus capítulo 25, verso 40 ao 45, Jesus fala sobre os marginalizados, os desfavorecidos e os pobres. Maltratar qualquer um dos filhos de Deus é maltratar o próprio Cristo. Portanto, Jesus disse: digo a verdade, o que vocês fizerem a algum dos meus menores irmãos, a mim fazerão. Mateus capítulo 25, verso 40. A incapacidade de perdoar aqueles que nos ofendeu limita o nosso processo de cura. Se José não tivesse perdoado seus irmãos, um espírito de amargura teria se espalhado em seu relacionamento com os outros e o impedido de cumprir o propósito divino para a sua vida. O perdão é uma atitude de graça para com aqueles que cometeram injustiça contra nós. Isso não justifica seu comportamento pecaminoso. Isso os libera da nossa condenação e os trata com bondade, apesar do que fizeram a nós. O perdão genuíno não espera de que o ofensor peça perdão. A pessoa que perdoa de modo genuíno escolhe perdoar a pessoa quando ela não o merece, porque o amor de Deus nos alcança quando não o merecemos. Querido Deus, obrigado, Senhor, pelo seu amor e pelo seu perdão, mesmo sem merecermos. Nos ajude, Pai, a ter uma vida de comunhão para contigo. Perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Essa é nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.